Irmãos, nós vamos hoje usar 2 textos. Estou há bastante tempo sem pregar, né? Então nós vamos usar 2 textos, mas vai ser uma pregação só. Abram lá em Lucas, capítulo 9. Primeiro, nós vamos ver. E eu acredito que, ao lermos os 2, nós vamos ter todos uma ideia clara de qual é o assunto dessa noite, tá bom? Aquilo que Deus colocou no nosso coração, de falar hoje, de a gente meditar para nós, para nossa exortação, para nossa edificação. Então, aqui, primeiro capítulo 9, depois nós vamos para o capítulo 14, aqui mesmo em Lucas, tá bom? Capítulo 9, versículo 57. Ok? Os irmãos acharam? Vamos ler. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, nossa primeira porção aqui, nós vemos a exortação de Jesus com relação ao discipulado. Algumas pessoas dizem: eu vou te seguir sempre, onde quer que o Senhor vá. Preciso pensar um pouquinho a respeito disso, né? No capítulo 14, vamos lá, a gente vê que o assunto retorna no versículo 25, Lucas 14, 25. Diz: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui, irmãos, nós temos 2 passagens, 2 momentos diferentes em que Jesus trata do mesmo assunto: o preço do discipulado.
Meditando nessas passagens aqui, eu sou levado a trazer para nós hoje, nessa noite, essa questão que, primeiramente, é claro, eu trago para mim mesmo. Até onde vai a nossa determinação em seguir Jesus? É disso que ele trata. Em todas essas situações, Jesus coloca aqui situações extremas. Não são a regra daquilo que é requerido de nós no Evangelho. Não é verdade? Deixar pai e mãe. A palavra de Deus ensina que nós devemos honrar pai e mãe. Isso implica em cuidar deles. Mas um aqui diz, Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro, deixa eu enterrar meu pai. Depois eu vou, tá? E aqui, Jesus já repreende aquele, mas ele volta a repreender aqui, dizendo, olha, aquele que não aborrecer, não desprezar, não for capaz de fazer isso. Pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, qualquer que seja, ele não é digno de ser meu discípulo. E Jesus faz questão de, em cada uma dessas situações, colocar um ponto, vamos dizer assim, extremo, para que nós pensemos mesmo sobre tudo isso, porque cada uma dessas situações é muito significativa. Aqui no capítulo 9 ainda, ele exorta aquele que diz, eu vou te seguir onde quer que tu fores. Ele fala, olha, veja bem, o filho do homem, e vocês sabem quem é o filho do homem, ele está falando dele mesmo, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esses tempos, né, recentes, tem um vídeo que circula na internet aí, de um desses hereges, esses pastores que, né, querem mostrar novidades para o povo. Ele diz que Jesus tinha uma casa na praia. Já assistiram essa? E ele imagina assim, uma casa na praia, aquela casa luxuosa. Jesus, em determinado momento, parece que realmente morou, né? Talvez uma casa alugada, cedida, na beira do mar da Galileia. Mas ele coloca ali como Jesus sendo rico. E Jesus mesmo diz, olha, eu não tenho nada. Quando você diz, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, você está dizendo, eu não tenho nada materialmente para oferecer. Só por essa exortação, se esses pregadores do Evangelho da Prosperidade, ou se esses que buscam esse tipo de coisa, se eles atentarem para isso, eles realmente já deveriam abdicar totalmente daquela suposta decisão deles de seguir a Jesus. Porque, na verdade, eles estão em busca de uma coisa que Jesus não prometeu. Jesus não ofereceu. Não foi isso que ele veio oferecer e ele deixa isso bem claro. Essa me parece ser uma promessa tola, irmãos. Jesus exorta aquele homem com essa questão. Pense bem, né? O que ele quer dizer quando ele diz aqui, olha, até as raposas têm seus covis. Eles têm sua casa, sua habitação, seu lugar onde se refugiar, onde repousar. As aves têm seus ninhos, mas eu não tenho nada.
Nada nesse mundo. Jesus sendo o Senhor, dono de tudo, o Criador de todas as coisas, ele diz, eu não tenho nada. E aí? Por que Jesus faz essa exortação a esse homem? Será que é errado dizer, Senhor, eu te seguirei? O que vocês acham? De uma certa forma, cada um de nós aqui, pelo menos a maioria, um dia disse isso. Talvez a gente não tenha proferido essas mesmas palavras. Mas quando nós manifestamos nossa fé nele, foi isso que nós quisemos dizer. Amém? Senhor, eu te seguirei. Daqui por diante, eu vou te seguir. Onde quer que tu fores. Essa pode ser uma boa promessa, um bom voto. Mas também pode ser o voto de um tolo. Eu mesmo, vendo essas palavras aqui, eu me lembro de uma vez que dirigiram essas palavras a meu próprio respeito. Eu fui questionado a respeito de um assunto em uma igreja, e depois que eu dei a resposta, essa pessoa disse, olha, depois dessa resposta, eu não só quero o Valdir aqui, mas se ele não ficar aqui e for para outro lugar, eu vou com ele. Mas ele não fez isso. Tá? De fato, foi uma promessa tola. Mas a questão é, e nem eu queria que ele fizesse, que ele se tornasse um discípulo meu, um seguidor meu. Eu queria que ele fosse um discípulo de Cristo. Né? É o que nós desejamos. Mas, olha, muitos agem assim, fazendo promessas tolas. Irmãos, eu acho que é bom a gente refletir a respeito do nosso voto de servir a Deus, o nosso compromisso de servir a Deus. Até onde vai? Será que nós fomos tão sérios? Será que nós fizemos as contas? Na segunda passagem, aqui de capítulo 14, Jesus usa de uma outra figura. Ele diz, olha, se um rei tem 10.000 soldados e ele vai lutar contra um outro rei que tem 20.000, ele vai se aconselhar para ver se há possibilidades. É possível que um exército de 10.000 vença um de 20.000? Depende das circunstâncias. Mas um rei prudente, antes de se comprometer numa questão dessas, ele vai se aconselhar com seus generais para ver se há possibilidade. E se eles verem que não é possível, ele vai recuar. E vamos mandar embaixadores para propor paz. Nós pagamos tributos para eles, vamos fazer um acordo. Ele precisa pensar bem antes de entrar naquilo. E ele também usa a famosa ilustração. Alguém quer construir um prédio, uma torre. Ele vai fazer contas antes, se ele tem com que terminar aquilo. É uma coisa que muita gente não faz hoje em dia, né? Começa alguma coisa e não tem com que completar. Se precipita, compra alguma coisa e depois vê que ele não tem condições de pagar. E Jesus fala, um homem que não queira passar vergonha, ele vai fazer as contas. Se ele tem com que terminar essa torre. Senão vão zombar dele, né? Dizer, olha, ele começou a fazer isso e não tem com que acabar. Eu sempre lembro, quando eu vejo essa passagem aqui, de uma casa lá no nosso bairro mesmo, ali próximo. Quando começaram a construir aquela casa, eu passava ali, eu ficava encantado, porque
Era muito charmosa a casa, muito bonita, construindo, né, o canto arredondado. Não era uma casa comum, quadradona, simples. Era com capricho. Mas chegou num certo ponto, parou. E ficou lá parado muitos anos. Não sei por quê. Mas sempre que eu passava ali e via aquela obra abandonada no meio, eu lembrava dessa passagem. Será que ele não fez as contas? Mais tarde alguém foi lá e colocou uma casa, começou tão bonita, alguém colocou ali uns tapumes e foi morar lá dentro. Não sei quem. Depois de muito tempo colocaram porta, janela, mas até hoje está lá sem pintura, né? Rebocaram, pelo menos, mas está lá uma casa inacabada até hoje. Talvez seja o caso de essa pessoa não ter ponderado bem se ela tinha condições de levar adiante aquilo. Fazer o voto de seguir a Jesus, irmãos, é não só bom, bonito, mas é necessário. Também? Mas é algo que tem que ser pensado. Nós nunca pregamos um evangelho movido pela emoção. Nota a diferença, irmãos. Algumas igrejas, né, muitas igrejas, elas procuram trabalhar o emocional das pessoas, induzindo aquelas pessoas a assumir um compromisso, a dar um passo, movido pela emoção. Por cânticos bonitos, por uma pregação, um apelo bem emocional, emotivo. Eu não digo que a gente tem que ser desprovido de sentimentos e de emoções, né? Nós não somos robôs. Mas as nossas decisões, elas devem ser movidas pela razão, ou acompanhadas pela razão, nunca movidos pelas emoções, por sentimentos. Invariavelmente, essas pessoas que fazem alguma decisão motivadas por emoção, ou elas voltam atrás, ou elas vão viver se enganando, como se elas estivessem seguindo Jesus, mas na verdade elas estão andando para satisfazer a si mesmas. Para agradar alguém, talvez. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Não é assim que Jesus ensina. Jesus nunca motivou seus discípulos a que eles agissem por emoção. Olha aqui, vocês estão diante do grande Deus. Pensem, fui eu que criei todas as coisas. Olha que coisa grandiosa, então me sigam por isso. Não, Jesus nunca fez alguma coisa parecida. Ele mostrou quem ele era. Ele pregou a palavra, ele ensinou, fez com que eles enxergassem a verdade, que eles compreendessem verdadeiramente as Escrituras e assim entendessem que ele era aquele que era prometido de vir ao mundo e que uma vez que eles se tornassem discípulos dele, que eles deveriam buscar com fidelidade adorar a Deus, seguir os passos, os ensinos de Jesus. Viver nesse mundo aqui, conforme a vontade de Deus. E é por isso que ele se apega a essas coisas, ele usa dessas coisas, melhor dizendo, essas situações extremas que ele coloca. Não é que realmente Jesus quer que nós abandonemos tudo, mas ele quer nos levar a pensar até que ponto nós estamos determinados. E se for preciso deixar essas coisas.
Sabe, você não precisa deixar pai e mãe. Você não precisa abandonar seu pai e mãe. Mas e se for preciso? Você está disposto a fazer? Johnny? Se precisar deixar a Nádia para trás, por amor de Cristo, está disposto? Tem que pensar. Estou falando para ele aqui, peguei ele Mas não é só a mãe. Mas Jesus se refere àquelas coisas que nos prendem nesse mundo, nessa vida, nossos afetos. Será que nós estamos dispostos a deixar isso por amor a Cristo? A nossa determinação em seguir a Cristo é maior do que essas coisas? Ou será que tem alguma coisa que é maior em nós? Por vezes nós somos precipitados como esse primeiro homem. De fazer uma declaração, um voto sem pensar. E a própria palavra de Deus diz o que a respeito de fazer um voto, um compromisso. É melhor que se é para não cumprir, é melhor que não vote. Não faça compromisso. Tá? Mas se você fizer o compromisso, é para seguir. Então, antes a gente tem que pensar. Realmente é isso que eu quero? Vale a pena? Eu entendo a necessidade disso. Jesus é a primeira pessoa, a primeira coisa, ele é a prioridade na minha vida. Nós temos um grande problema, irmãos. Nós vivemos uma vida cercada de coisas. Nós não nos fechamos num monastério. A gente não se enclausura num lugar onde nós vamos só viver louvando, cantando hinos. Né? Todos nós temos casa, temos uma família, nós convivemos ali. Os filhos vão crescendo, eles começam a ir para a escola e eles vão se deparar com o mundo, com as filosofias do mundo, vão conviver com pessoas do mundo, eles vão crescer e todos nós vamos trabalhar, nós vamos assumir responsabilidades, quer queira, quer não, o tempo vai passando e a gente vai tendo que assumir responsabilidade. Né? E muitas vezes essas coisas ocupam muito do nosso tempo e da nossa mente. Essas coisas que a gente vai se envolvendo com elas. Algumas por necessidade, outras por consequência dessa convivência com o mundo. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta das coisas em casa. É comum que a gente não encontre tempo para fazer tudo o que precisa. E no meio disso tudo, nós corremos o risco de ir deixando o nosso compromisso com Jesus em segundo plano, talvez em terceiro. É comum a gente ver pessoas que professaram seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? Já parou para pensar nisso? Se tornar um discípulo dele. Bom, a gente precisa avaliar isso. Né? Mas é comum pessoas se comprometerem a isso, mas depois se envolverem tanto com as coisas dessa vida, e às vezes é difícil evitar que isso aconteça,
né? Muito trabalho, muita preocupação, muita ocupação. Mas às vezes são coisas banais. Então, tem pessoas que vão priorizando outras coisas. Passeios, lazer, trabalho, amizades. Pensa se você não está colocando algumas coisas à frente de Jesus. Se você fez um voto de seguir a Jesus, ele tem que ser a prioridade, ele tem que ter primazia na tua vida. Amém? Ele tem que ter prioridade total. Nós temos que estar aos pés dele, aprendendo dele. E um discípulo não é aquele que só ouve. Nós, especialmente aqui no Brasil, não sei em outras partes, mas vocês já repararam que a gente tem uma filosofia bem errada das coisas? Você vai na escola, você estuda para quê? Para tirar nota, né? Para passar na prova. A gente não estuda para realmente aprender. Alguns querem agir com Jesus dessa maneira. Isso não é ser discípulo de Jesus. Tem muita gente que, se fizer uma prova escrita, ele tira nota 10. Mas a vida dele com Jesus, nota vermelha. Ainda tem nota vermelha? No meu tempo, abaixo de 5, ia lá na cardineta, né? Naquela época era caderneta mesmo, anotavam lá. Ih, eu tomei bastante, 3. 3, 3,5. Depois, para correr atrás era difícil. Mas, sabe, muitas vezes tem crentes que estão agindo assim. Eles fizeram um voto, um compromisso de seguir Jesus e se tornaram meros teóricos. E o compromisso não é levado à prática. Isso não é ser discípulo. E isso é errado na nossa vida, se nós estivermos vivendo assim. Tem outro caso também, né? Se por um lado alguns são precipitados em declarar uma coisa que eles não estão prontos a cumprir, eles não têm essa determinação, existe aquele que é hesitante, como aquele para quem Jesus se dirigiu e disse: vem você, me segue. E ele falou: olha, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro enterrar o meu pai. Eu lembro de um pregador que colocou uma questão importante aqui. Porque se ele fala assim, às vezes nós somos induzidos a pensar o quê? Peraí, Senhor, daqui a pouco eu volto, eu só vou lá fazer o funeral do meu pai. Mas esse pregador falou: o pai dele provavelmente estava vivo ainda. Talvez cheio de saúde. Quanto tempo ia demorar? Sabe, isso reflete, Jesus coloca isso também, irmãos, para nos levar a pensar, porque talvez nós estejamos sempre protelando a atitude. Eu sou um discípulo, Senhor, eu te seguirei, mas calma lá, né? Espera, porque eu tenho muita coisa para fazer. Nós temos que ser discípulos de Jesus no meio dos afazeres. Senhor, calma lá, eu te seguirei depois que eu me formar. Senhor, eu te seguirei depois que eu casar. Nós temos alguns jovens aqui em vias de casar. Não espere para servir ao Senhor depois de casar, não. Você é discípulo já, né? É agora.
Tem alguns que vão estudar, né? Estão estudando. Não espera você formar, você tem que ser discípulo agora. Seguir Jesus não é uma coisa que a gente projeta para o futuro, um plano. Uma vez que eu declaro a minha fé e ela é verdadeira, ela é genuína, ela tem que ser racionalizada e nós temos que entender o que isso envolve. Nós temos muitos privilégios nas promessas de Deus, amém? Nós somos honrados com promessas, nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós temos vida eterna, perdão, justificação. Nós vamos ver a glória de Deus. Mas nós não precisamos pagar nada para ser salvos. Mas, curiosamente, para ser um discípulo de Jesus, ele mesmo diz, tem um preço, sim. Não é que você vai pagar para ser salvo. É um preço no sentido em que, uma vez que nós temos um compromisso, nós temos que entender que certas coisas já não podem ser a prioridade da nossa vida, coisa que ao nosso redor as pessoas estão priorizando. E que nós somos induzidos a priorizar também. Então, talvez muitos sejam aquele tipo hesitante. Ou ainda, como Jesus exemplifica com o caso do arado, distraídos. Talvez no meio do caminho a gente distrai. Alguém que põe a mão no arado, ele se pôs ao trabalho. Ele se pôs para trabalhar. Mas ele tem que olhar em frente. Ele tem que saber estar determinado a seguir aquela carreira para cumprir o seu trabalho. Não dá para ficar olhando de lado, dando tchauzinho para quem passa. Não. A gente não pode ter distrações. Irmãos, uma arma de Satanás sobre nós é nos encher de distrações. Já percebeu isso? Nós somos cheios de distrações, coisas dessa vida que querem tirar a nossa atenção, o nosso foco, do nosso compromisso maior. Eu sou de Cristo e eu uma vez disse, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o meu Redentor, eu te amo e sou grato a Ti e eu vou Te seguir. Por quanto tempo você fez voto de seguir a Cristo? 1 ano? Quem fez voto de seguir a Cristo por 1 ano? Ninguém? 2? 10? Alguém? Aí eu imagino que você fez voto de seguir a Cristo por toda a sua vida. Quem fez voto de seguir a Cristo pela vida toda? Né? Quem? Eu. A gente não deve ter vergonha disso, não. A menos que a gente pense, foi uma precipitação, foi um voto de tolo. Não é isso que eu quero para minha vida. E se for assim, Jesus disse a respeito desses, você não é digno de mim. É digno de Cristo aquele que realmente crê nele e que entende quão precioso ele é. Nós podemos ver o mundo desmoronar. A Bíblia exorta que esse mundo vai cada vez se encher de mais pecaminosidade. A fé de muitos esfriará.
Jesus chega a questionar: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé? Será que vai ter alguém ainda crendo? Ele sabe a resposta. O Senhor preserva os que são seus. Mas como é que nós mostramos essa fé? Fé, vamos lembrar de Tiago. Me mostre a sua fé como? As suas obras. Você tem fé em Cristo? Você demonstra isso com atitudes. O nosso compromisso com Ele é demonstrado nessa base, na prática. Nós sabemos que Jesus não veio prometer para nós riquezas. Nós sabemos que Jesus não aceita que nós coloquemos outras coisas como prioridade na nossa vida. E que nós não devemos sucumbir às distrações desse mundo que são colocadas com frequência. Será que nós fizemos as contas? Até onde vai, irmão, irmã, a nossa determinação? Note, a nossa vida não é mais importante do que Ele. A história, não só dentro da Bíblia, mas a história pós-período bíblico, relata de muita gente que, de verdade, entregou sua própria vida por amor de Cristo. A determinação deles era tão grande que mesmo diante da espada, diante da morte, a ameaça da morte, eles não pensaram em voltar para trás. Eles pagaram um alto preço. Foram despojados de seus bens. Parentes próximos, esposa, marido, filhos, pais, eles viram ser mortos antes deles próprios serem mortos. Olha, tem relatos terríveis por fidelidade ao Senhor. São pessoas privilegiadas, porque eles viveram com Cristo e morreram com Cristo. A gente precisa entender que Cristo é mais importante do que a nossa própria vida, em qualquer circunstância. Ele é mais importante do que os nossos familiares. Pai, mãe, esposa, marido, filhos, são importantes para nós. A família é uma coisa importantíssima para nós. Deus instituiu família, né? Deus, na sua imensa sabedoria, ele inventou, ele criou essa instituição. Mas a família não é tão importante que ela possa ser colocada à frente da nossa fidelidade a Jesus. A nossa determinação de seguir Ele em cada passo. Jesus, como homem, né, vamos lembrar que ele era 100% Deus, 100% homem. Ele não desprezou a sua família. Ele não desprezou Maria. Mas ele não se submeteu a ela.
como alguns ensinam. Ele entendia muito bem o seu papel como filho, mas ele e ela também entendiam muito bem a condição em que ele foi gerado e quem era ele. E Jesus teve o cuidado até no momento da cruz de recomendar, né, que ali João estivesse cuidando da Maria. Olha, mas ela não foi mais importante o que evitasse que ele fizesse qualquer coisa, porque ele veio para honrar e glorificar o Pai e cumprir aquilo que foi determinado. O compromisso dele era com o Pai e por amor a nós. Nós temos um exemplo ali. E nossa família é alguma coisa muito importante, mas nunca ela deve estar à frente de Cristo. Se alguém nessa vida é para você mais importante do que Jesus, cuidado, isso se torna um ídolo para você. Idolatria é um pecado abominado por Deus. Não permita que nada, nem ninguém se torne um ídolo, alguém que esteja entre você e Deus, entre você e Jesus Cristo. Muito menos mesmo. Nossos prazeres, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso lazer, nossos bens, muito menos essas coisas. Se família, que é tão importante, se a nossa vida, sim, a gente deve cuidar, valorizar, nossa vida é importante, ela só não é maior do que Cristo. Se for preciso entregar nossa vida, sim, por Ele. Quem dirá essas coisas menores? Será que a nossa determinação de seguir Jesus é limitada? É isso que eu queria deixar para nós pensarmos hoje. Tem limites a nossa determinação, nosso compromisso de seguir Jesus? Qual é o seu limite? Será que nossa determinação é limitada? Se talvez certas circunstâncias nos fazerem deixar o caminho? Você consegue cogitar de que em algum momento, por algum motivo, você possa deixar a fé? Você um dia declarou uma fé e um compromisso de ser discípulo de Jesus. E quando eu digo discípulo, é discípulo, discípula. Homem e mulher. Será que existe alguma coisa que sirva de limite e que a gente possa dizer, peraí, eu vou até aqui, daqui em diante não mais? Será? A gente tem que pensar nisso. Será que a nossa determinação em seguir Jesus, ela pode ser restrita em algumas áreas da nossa vida? Você diz que é discípulo de Jesus e você está determinado a fazer a vontade dele em todas as áreas ou só em algumas? Alguém já disse, alguns querem agir assim com Deus. Eu tenho o quartinho da bagunça. Quem tem o quartinho da bagunça na sua casa? Não estou falando da sua vida espiritual, estou falando da sua casa mesmo, né? Geralmente a gente tem, né? Aquele cantinho. Aquele lugarzinho onde a gente coloca
as tranqueiras. E quando vai visita em casa, aquele cômodo você nunca abre. Não é assim? Você não vai lá, né? Olha, esse aqui, olha, essa cozinha, sala, aqui é o meu quarto, aqui é o quarto dos filhos, esse aqui, olha, é o nosso quartinho da bagunça. Não, aquela você deixa fechado, né? Talvez passa escondendo, passa ali. Mas nós precisamos tomar cuidado se nós não fazemos assim na nossa vida. Nessa área que Deus não toca. Eu sou um discípulo de Jesus, mas nessa parte aqui, ele vai ter que me desculpar, mas aqui eu não vou tão longe assim. Não pode ter isso. Amém, irmãos? Outro tipo de restrição que nós podemos pôr. Nossa determinação de seguir Jesus, será que ela pode ser restrita ao tempo? Nós só temos aquela horinha para seguir a Jesus. Mais do que aquilo é demais para mim. Eu espero que a nossa igreja não caia nesse erro, irmãos. Mas eu tenho visto membros de igrejas que eu fui membro e que eu pastoreei, inclusive. Alguns membros que, infelizmente, adotam aquela linha: eu vou no culto da manhã ou eu vou no culto da noite. Porque ir de manhã e à noite é muito tempo. Parece que eles dizem: Jesus não merece tanto tempo assim. Você pensa assim? O discípulo de Jesus, ele deve estar disposto não só a estar nos cultos, mas seguir a Jesus todo o tempo, cada dia, cada hora, cada minuto. Será que a nossa determinação nos limita a fazer como aquele, de adiar sempre? Eu volto a isso, irmãos, porque isso é alguma coisa comum de nós fazermos. Nossa carne é assim para outras coisas até. Quem aqui já não fez um plano de fazer alguma dieta? Vou começar a fazer exercícios, eu vou começar uma dieta alimentar. Quando eu vou começar? Geralmente é segunda-feira. Começo da semana, eu começo. E vem a segunda-feira, a gente acorda preguiçoso, com fome, e a gente não faz. E a gente fica sempre adiando e achando motivos para não fazer. Mas sabe, isso se torna grave quando nós colocamos isso na nossa vida espiritual. Por enquanto eu vou me manter como eu estou. Eu sei que eu preciso mudar certas coisas para agradar ao Senhor. Eu sei que como um discípulo de Jesus eu preciso mudar isso, aquilo na minha vida, eu preciso fazer tais coisas, mas eu sempre vou adiando. E a gente nunca começa. A gente nunca faz. Nós somos dignos dele. Discípulos verdadeiros. Até onde? Vamos orar. Nosso Deus, nós te suplicamos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, nas nossas fraquezas, que o Senhor nos fortaleça. Nos faz ver, Senhor, nossas falhas, e te pedimos que o Senhor nos faça andar com fidelidade, Pai.
que nós possamos honrar o compromisso que um dia fizemos. Aqueles que ainda não fizeram, que possam ponderar, que possam fazer as contas e tomar uma decisão madura, séria, de entregar suas vidas ao Senhor, reconhecendo que Ele é digno, que o teu Filho Jesus é digno, porque Ele deu a sua própria vida por nós. E que da mesma maneira nós possamos estar dispostos, Senhor, a entregar as nossas próprias vidas, a abdicar de qualquer coisa que se coloque no meio do caminho que nos atrapalhe de servir com fidelidade ao Senhor, que faça com que Jesus não seja honrado como deve ser em nós. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia, te pedimos, para que a nossa vida possa glorificar a Ti, ó Pai, e ao Teu Filho Jesus. Sabendo que foi por isso que nós fomos resgatados. Foi para isso que nós fomos resgatados. Que não haja em nós nenhuma sombra de dúvidas com relação à nossa determinação, que ela seja total, que ela seja plena. Movida não por emoções, mas movida por uma consciência, por um entendimento gravado nas nossas mentes e corações. Assim nós suplicamos essas bênçãos e te damos graças por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.